Ok. Anota aí, vícios emocionais. Vícios emocionais é uma reação bioquímica do meu cérebro. Vocês lembram disso, né? Que vícios emocionais é uma reação que o seu cérebro tem baseado naquilo que foi construído. Logo, igual mencionado, se você tem, por exemplo, um relacionamento, está com uma pessoa há um tempo, e você cria-se um vínculo com essa pessoa, um vínculo de amor, companheirismo, um vínculo afetivo, e depois acontece alguma coisa a qual o relacionamento não deu certo por algum motivo, a pessoa ela segue a vida dela e você permanece. Porém, quando você tem um vício emocional, lembra que foi mencionado, você não tem vício da pessoa, mas da reação bioquímica que o seu cérebro libera quando está com a pessoa. Então, quando você está com alguém que você sente, por exemplo, uma dopamina muito grande, uma sensação de prazer muito grande, ou uma serotonina muito grande, e quando essa pessoa não está mais na sua vida, o seu cérebro ele tenta buscar aquela dopamina, aquela serotonina que tinha quando você estava com essa pessoa. Por isso que quando pós-término de relacionamento é muito difícil, né? Quando basicamente vamos dar um tempo assim de namoro, 6 meses, um ano, quando tem um vínculo muito forte e quando é casamento, por exemplo, de anos, o teu cérebro ele já está acostumado com toda a liberação bioquímica que você tem quando você está do lado dessa pessoa. Então, quando você não tem mais essa pessoa do teu lado, o seu cérebro ele entra meio que numa abstinência. Calma aí, eu estava acostumado a esse nível de reação, agora eu não tenho mais. Então, essa falta de reação bioquímica é onde entra o que um vazio. Calma aí, mas nada fica vazio, você sempre vai buscar preencher com alguma coisa. Por isso que pós-término de relacionamento, você vê algumas pessoas, por exemplo, enchendo a cara, bebidas. Por isso que você vê, por exemplo, algumas pessoas pós-términos de relacionamento, indo para baladas. Por isso que você vê, isso aqui agora é importante que eu vou falar, pós-término de relacionamento, uma pessoa já colocando outra pessoa na vida dele. Por quê? Ele acredita que aquela pessoa que ele acabou de colocar na vida dele vai gerar, mas ele não sabe da reação bioquímica. Eu estou falando para vocês de uma lógica mais científica. O que ele está buscando é sentir algo que amenize aquele vazio. Então ele acredita que outra pessoa vai fazer com que o cérebro dele volte a ter aquele pico, pico de dopamina, de serotonina, de ocitocina, de hormônios que geram muita felicidade, prazer e satisfação. Mas só que a pessoa não gera isso. Ela não vai conseguir gerar. Por quê? Não tem vínculo afetivo, porque ele só está usando alguém para tampar um buraco. Entende? Então, pessoas que pós-término de relacionamento, que passam por isso, entendam que o seu cérebro ele só está tendo uma abstinência de reação bioquímica. Eu até gravei um curso sobre término de relacionamento. Depois, quem se interessar, eu vou dar como bônus para vocês que estão aqui, tá? Então, como essa aula também ela vai ficar na comunidade, eu vou colocar o link dessas aulas ah, na descrição. Então, entender a lógica de como que seu cérebro funciona e que basicamente os seus vícios emocionais faz com que você entre numa abstinência ou superexcesso, faz com que você... Estou vendo o pessoal falando aqui que eu não aceitei. Poxa, gente, aceitei todo mundo já. Eu falo aqui, vou mandar novamente. Reação bioquímica do... Até perdi aqui o que eu estava falando. Mas vamos para dar continuidade aqui na nossa aula, então. Como é que não... agora não está mudando meus slides. Calma aí, gente.
Troquei de computador agora e tô apanhando desse. Se alguém tiver alguma pergunta e já quiser fazer, pode abrir o áudio, por favor. Pode abrir o áudio e perguntar, enquanto aqui eu vou ver se eu consigo mudar os slides. Aí, consegui. Quando não é amor, leia todo mundo essa frase aí. Quando não é amor, o que que é? É dependência emocional disfarçada. Agora sim apareceu aqui, deixa eu aceitar o pessoal. Dependência emocional disfarçada. Meu Deus. Compartilhar. Aí. Quando não é amor, é dependência emocional disfarçada. Sabe aquelas pessoas que ou estão dentro de um relacionamento ou ainda não estão? Porém, são pessoas que descem degraus para colocar alguém no mundo dela. É aquela mulher que, por medo de ficar sozinha, ela aceita algo medíocre. Ou, por ela estar muito carente, ela chega na posição de aceitar pouco. Ou até mesmo uma mulher que ela não é carente. Uma mulher que é mais madura, mas só que algum padrão que precisa ser investigado acontece, que ela entra numa relação e ela se perde dentro da relação. Porque tem mulheres, olha um vício emocional bacana, que conforme eu vou falando, a minha mente ela vai expandindo aqui com vocês. Tem muitas mulheres, e eu já vi isso acontecendo, que quando estão solteiras, são mulheres que performam, que cuida da saúde, que cuida da essência feminina, que trabalha bem, que administra bem o dinheiro. Mas quando entra num relacionamento, ela se perde. Quando entra num relacionamento, ela começa a deixar de se cuidar. Ao ponto, isso também é um padrão invisível, é um padrão inconsciente, que muitas das vezes ela vai entrando no relacionamento e ela não percebe que ela vai se perdendo ao longo dos tempos. Ela só vai perceber quando realmente entra no estado crítico. E ela olha e fala: Caraca, eu era desse jeito, olha como que eu tô agora. Eu digo isso porque eu já vi mulheres, quando estavam solteiras, eram muito bem-sucedidas. Mas quando entravam num relacionamento, elas se perdiam. E aí fomos investigar, entender a lógica. Algumas que eu trabalhei, que tinham esses padrões, é que dentro do relacionamento ela repetia um padrão familiar do pai. Então, dentro de uma relação amorosa, ela acabava repetindo um padrão do pai, que quando era criança, o pai foi embora, que no caso dessa pessoa que eu atendi, e quando ela estava no relacionamento, inconscientemente o padrão de medo do cara ir embora, então ela passava a aceitar pouco, aceitava desrespeito. E aí, gente, é questão de maturidade emocional, identidade muito bem clarificada e posicionamento para realmente sair de uma relação onde você recebe migalhas, tá? Então, o vício emocional de quem aceita migalhas, qual que é o padrão? Aceita pouco, espera muito e se adapta demais para não perder. Existe uma lei, vamos ver se alguém conhece, que é a lei do dar e receber. Tem até um livro maravilhoso chamado Dar e Receber, tá? Ele serve muito bem para relacionamento, ele serve muito bem para quem empreende, ele serve muito bem, é um baita livro, Dar e Receber. E a gente sempre está na espera de receber do próximo. A gente sempre quer receber. Vamos lá, a mulher ela sempre quer receber atenção, amor, carinho, aquilo que vá nutrir a essência feminina dela. Mas só que muitas não se preocupam em entregar
aquilo que nutre o masculino. Então entra numa desproporção entre dar e receber, porque quando a relação começa a se perder, acontece a seguinte ocasião: não, ele nem fez para mim, então não vou fazer para ele também. Não, se ele fez isso comigo, eu vou fazer isso com ele também. Então, uma troca do dar e receber genuína, verdadeira e madura se torna um campo de guerra. E quando, anotem isso aqui que eu vou falar para vocês que é uma virada de chave, tá? O que eu vou falar para vocês agora é uma virada de chave. Quando há desequilíbrio entre essa lei do dar e receber, o relacionamento fica abusivo. Ó, já vi expressão de alguém. Quando há desequilíbrio entre o dar e receber numa relação, tende a ficar muito abusivo, muito tóxico. Por quê? Eu vou dar exemplo aqui de alguém que está com a câmera aberta que eu estou vendo aqui. Vamos supor que a Giovana, ela está namorando e dentro do relacionamento, ela entrega muita atenção. Ela dá muita atenção, de uma forma madura. E o cara, ele não entrega nenhuma atenção, é um cara mais frio. Você concorda comigo que no começo do relacionamento, ela pode até, vamos supor, nessa relação que ela não sabe o posicionamento. Ela pode até falar, não, mas dá para levar. Ela aceita. É questão de tempo para a Giovana começar a ficar fria também? Por quê? O que que o cérebro fala? Já que eu não estou recebendo atenção, então vou parar de dar atenção. Aí vamos dar outro exemplo aqui. Vamos supor que a Paula está num relacionamento, um relacionamento muito sério, mais de um ano, aquela troca de eu te amo. E aí daqui a pouco, do nada, que nada é do nada, mas do nada, ele começa a ligar e no final da ligação ele fala, boa noite, se cuida. E não fala mais o eu te amo. A Paula, logicamente, uma vez, tá bom. Mas se passou 2, 3 vezes, ela começa a perceber. Porque para a mulher é interessante, é importante escutar. E aí ela começa a achar estranho. Poxa, mas será que eu falo, não falo? Estou incomodada. E aí é que se ela não comunicar isso, olha, é importante que você fale para mim, para que eu me sinta protegida por você. Mas se ela não fala, não comunica, não busca entender o que está acontecendo, é questão de tempo para Paula também parar de falar. Por quê? O equilíbrio do dar e receber entra em desordem. E aqui, gente, todo relacionamento, e agora eu vou falar de uma forma geral, entre pai, mãe, irmãos, irmãs, parentes, existe o equilíbrio do dar e receber também, de uma forma mais madura. Para isso, por isso que a gente tem que expandir o nosso nível de consciência. Mas dentro de uma relação, de uma mulher que vive vícios emocionais, ela não consegue viver esse equilíbrio. Porque ela sempre vai estar ou entregando demais para receber pouco, entregando demais para receber pouco. Alguém já passou por isso? Onde você se viu entregando demais e recebendo pouco e aceitando? Você se viu aonde você se entregou e a pessoa desrespeitou você e você acabou aceitando? Gente, tudo que você tolera se torna um vício, tá? Porque aceitar algo que você sabe que não é bom é porque, sem você perceber, está alimentando alguma coisa que você tem, tá? Qual que é os comportamentos de uma pessoa, de uma mulher, que vive esse vício de aceitar migalhas? Ela tolera ausência, tolera silêncio. Sabe aquele negócio lá? Hoje eu quero ficar quieto, o tratamento do silêncio. Poxa, gente, se a chave número um do relacionamento é comunicação, como que o tratamento do silêncio vai dar certo?
Como que o silêncio vai dar certo? O silêncio é uma sujeira debaixo do tapete. Tolera ausência, desinteresse, desrespeito. Quantas mulheres eu vejo aceitando um desrespeito? E, gente, aqui eu tô falando em todos os graus de desrespeito, tá? Desde um tratamento de silêncio, que é uma falta de respeito, até uma agressão física. Até uma agressão física. E tem mulher eu já vi, já presenciei, já trabalhei com pessoas que trabalhei em processos, foram agredidas. E depois, André, mas eu gosto dele. Pô, gente, a gente olha pela lógica nossa, esse pré-julgamento. Nossa, que mulher besta, por que que ela fez isso? Por que que ela aceita? Mas a gente tem que entender que o cérebro dela faz ela ficar presa porque ele gera alguma reação bioquímica, tá? Justifica o outro o tempo todo, justifica o tempo todo. Sabe, por exemplo, vou dar um exemplo da Keren. A Keren está com a câmera aberta. A Keren está num relacionamento e dentro do relacionamento existe uma química chamada paixão, que ela cega mais do que qualquer outra coisa, tá? A paixão, ela cega. Por isso que todo relacionamento jamais deve ser construído baseado na paixão, e sim na razão e decisão, tá? E aí, ela tá apaixonada. E esse cara, ele tem alguns sinais que ela não tá enxergando por causa da paixão. Ela não tá enxergando. E aí chega as amigas dela, chega a Geisa e a Paula. São amigas dela e chega e fala assim: Nossa, Keren, você percebeu que ele tá fazendo isso com você? Você percebeu a forma que ele está te tratando? A Kelly, não, é normal. Sabe essas mulheres que defendem os agressores? Ou essas mulheres que falam assim, Geisa, nada a ver, coisa da tua cabeça, ele não está fazendo isso comigo, não. Saiba, você está vivendo um vício emocional. Então, quando as pessoas querem abrir teu olho de uma coisa que você não está enxergando, e depois que você enxerga, você continua ainda cobrindo o pano, você está vivendo um vício emocional. E tome cuidado, tá? Medo intenso de ficar sozinho é porque você vive vícios emocionais. Confundem esforço demais com amor. Sabe aquelas pessoas que falam assim: Nossa, eu estou fazendo isso por você e eu estou me esforçando tanto porque eu não sou assim? Pô, gente, quando a gente ama, vocês concordam comigo que existe um esforço, mas não é aquele esforço que a pessoa exagera demais? Existe sim um amor sacrificial do homem. Quem se sacrifica pela relação é o homem. E eu vejo tantas mulheres se sacrificando por um relacionamento, deixando de se cuidar porque ele falou que não pode, deixando de falar com os pais, sendo que ele nem te assumiu como esposa, falando para você que você precisa parar de arrumar teu cabelo todo sábado no salão, porque você está gastando dinheiro à toa. Vocês perceberam que existem sinais que talvez vocês não enxergam e é reflexo de vícios emocionais? Eu falo isso porque eu já vi histórias de que o cara falava: Olha, eu quero que você pare de falar com a tua amiga. E era justamente a amiga que estava tentando abrir seus olhos. Olha, eu conheço ele já fez tal coisa. Cuidado. E ele fica sabendo que essa amiga é tua amiga e que sabe o que ele fez. Eu digo isso porque eu já vi histórias assim acontecendo, tá? Então, cuidado com o emotivo demais na construção de algo que tem que ser completamente racional. Porque, o Felipe falando, passei por isso tudo.
Porque se você começar na emoção e deixar a paixão vir à flor da pele, você fica tão cega ao ponto de você se perder. Porque se na relação você vive a cegueira, é porque a vida toda você nunca enxergou a vida real. Quais são os vícios da pessoa que aceita migalhas? Validação, pequenas doses de afeto, vícios de esperança. Isso aqui eu nunca vi ninguém falando. Quando eu estava construindo, eu falei, cara, existe esse vício. Ele vai mudar. Não, André, ele vai mudar. Eu tenho certeza que ele vai mudar. Não, eu tenho certeza absoluta que ele vai mudar. Sabe a pessoa que fala, nossa, ele fez isso com você? Não, mas ele prometeu para mim que vai mudar. É um vício de ter esperança. É um vício de acreditar que vai ter mudança. E você está quanto tempo esperando? Você está quanto tempo com essa falsa esperança, sem pisar o pé na realidade? Só revela que você vive um vício emocional. Olha lá, tive esperança por 8 anos. Olha o vício de esperança. Não, vai ter mudança. Ele falou para mim que vai mudar. Não, começou a fazer terapia, mas não vive o processo. Fazer terapia é uma coisa, viver a terapia é outra. Porque eu posso muito bem abrir a câmera com uma terapeuta e contar o que eu quiser para ela e não falar o que acontece de verdade e virar as costas e colocar minhas máscaras. Quem já assistiu o filme Fragmentado? Quem não assistiu é muito bom assistir, é muito bacana. O cara tinha diversas personalidades, quando ele ia falar com a psicóloga, ele colocava uma personalidade, ele saía da psicóloga e colocava outra personalidade, né, que é o transtorno de personalidade. Não que todos que fazem isso têm, tá, gente? Mas só uma, um filme bacana para vocês assistirem e que isso acontece. Tanto é que aquela música lá da. Tem uma música que fala de personalidade, foi baseada no filme, tá? Então, cuidado com esse vício da falsa esperança. Ó, gente, se puder, anotem o que eu vou falar, tá? Principalmente, eu vou falar para quem ainda é solteira, solteiro, e quem tá noivo, que dá tempo. Quem é casado é outro processo, tá? É outra conversa, é outra comunicação. Mas para quem ainda não tem um relacionamento do matrimônio, eu vou falar uma coisa que eu quero que vocês, por favor, se vocês aplicarem isso na vida de vocês jamais vão sofrer num relacionamento. Se você está disposto, disposta a esperar alguém a mudar, a mudança, ela exige da pessoa algumas coisas. E você estará num período de observação. E nesse período de observação, você já coloca 2 pezinhos para trás, sem esperança de mudança. Você pode dar um voto de confiança, coloca os 2 pezinhos para trás. Se a pessoa disse que vai mudar, exige estudar, buscar conhecimento, exige mergulhar em autoconhecimento, tá? Ah, eu vou mudar. Tá, mas por que que você não faz terapia? Não, terapia eu não gosto. Deixa que eu vou mudar sozinho. Coloca mais 4, dá mais 4 passos para trás, tá? Exige renúncias. Por exemplo, André, ele falou que vai mudar, mas ele tem umas amizades que ele sai beber sempre. Renunciar às amizades. Não, eu faço o que você quiser, mas eu não largo meus amigos. Então você vai para seus amigos, porque comigo você não fica. Ó, novos conhecimentos, autoconhecimento profundo e renúncias. E o mais importante, constância. Não adianta começar por uma semana e parar. Não adianta falar que vai mudar. 3 dias te manda foto que está lendo o livro, que fez uma sessão de terapia, mas na próxima semana já não faz. Não adianta. Porque o padrão que essa pessoa tem
vai tentar puxar ele para trás. Ele precisa romper os padrões, e é doloroso, gente. Quem já fez mentoria comigo individual sabe que é doloroso romper padrões, identificar que tem muita coisa que está fazendo mal. E quem me conhece sabe que eu vou no fundo mesmo. Observe, observe, com os dois pezinhos para trás, sem colocar esse vício de esperança. André, ele mudou. Que bom, agora deixa essa pessoa te conquistar novamente. Permita. Ah, André, não estou disposta a pagar o preço de esperar. Termine. Termina. Não tenha medo. Mas jamais aceite estar com alguém que lá na frente, quantos também, eu já fiz essa pergunta, já identifiquei, carregam culpa por ter ficado com a pessoa por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e olha para mim e fala, André, eu perdi tanto tempo da minha vida dentro de uma relação abusiva, eu poderia ter feito tantas coisas diferentes. Então, pessoal, lógico que depois tem que se curar dessa culpa, mas jamais perca tempo da tua vida por algo que você aceitou, tolerou e deixou acontecer. Jamais. Para chegar lá na frente, você falar, André, fiquei 1 ano com uma pessoa que não me fez evoluir em nada. Não teve o dar e receber, só teve eu dar, mas eu não recebia. Mas quem já viveu isso, saiba, são vícios emocionais. Quais são os traumas que você viveu que gerou esse padrão de você aceitar migalhas? Deixa eu ver. Ah, que susto, achei que eu não estava gravando. Quais são os traumas que você vivenciou que faz você hoje aceitar migalhas dentro de um relacionamento? Trauma mais poderoso, mais forte, abandono. Você pode não ter sido abandonada pelo pai, abandonado pelo pai, mas o sentimento de abandono. Aí tem várias histórias diferentes. Tem pessoas que realmente foram abandonadas, o pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Tem pessoas que houve a separação dos pais. André, mas aí ele não me abandonou, é por causa da separação? Não, mas a criança não tem essa maturidade. Um dia ela dormiu, acordou, viu o pai. Outro dia ela dormiu, acordou, não viu o pai. Cadê o pai? Gera o sentimento de abandono. E aí tem várias outras que, por exemplo, André, eu não tenho pai de sangue, eu fui adotada. Abandono, porque dentro de você, dentro da sua o trauma ele fica. Dentro do seu núcleo emocional, fica, tá? Amor condicionado. Como assim amor condicionado? Sabe aquela mãe que fala mal do pai? Aí você passa a amar muito a mãe e acreditar na história que ela conta do pai. Quem aqui, quando era criança, escutava a mãe falando mal do pai? Ou dos homens? Muitas, né? Olha, seu pai, ele foi um traste. Seu pai, ele me traiu. Quando você crescer, jamais dependa de homem nenhum. Aí você cresce guerreira, forte, batalhadeira. Eu não vou depender de homem nenhum. Esse eu falar para vocês que o desejo da mulher feminina é deixar o homem e ela descansar. Desejo da mulher feminina é isso. Que mais? Quais mais traumas? Rejeição ou comparação constante. Quem viveu muita comparação na infância? Quem viveu muitas rejeições na infância? Se de repente você tem irmãos ou irmãs e você é mais velha, quando chega o mais novo, a atenção vai tudo para o mais novo. E aí, o que que acontece? Perdi meu trono, agora minha atenção, que era tudo para mim, agora tem outra pessoa recebendo. A criança sente a rejeição, tá, gente? Eu já trabalhei com pessoas que passaram por isso e nem sabia do trauma, e a gente teve que curar isso. Porque depois falou, nossa, meu irmão é mais importante do que eu.
e cresce aceitando migalhas com medo de ser trocada por uma mulher ou por um homem mais importante, por causa da comparação, e aceita migalhas. Pais emocionalmente indisponíveis. Ó, entendam, não é fisicamente, emocionalmente. Você pode sim ter crescido com teu pai e com tua mãe dentro da tua casa, mas eles eram presentes emocionalmente? A maioria das pessoas não. A maioria das pessoas não vieram de um lar onde os pais tinham. Eles não poderiam ter, porque naquela época, no passado, não era tanto aprofundado o autoconhecimento, mas eles poderiam ter entregado algo extraordinário. Mas eles não são culpados, tá, gente? Eles não são culpados. Mas hoje, se você é mãe, se você ainda não é mãe, não é pai, e você vai ter um filho ou uma filha, você é completamente irresponsável, porque agora você tem esse conhecimento. Se você repetir padrão, é porque você quis. É porque você quis. Não venha falar que você não sabia. Porque agora o peso da responsabilidade, que todo o conhecimento que a gente tem, nos gera uma responsabilidade. Não adianta a gente falar, gente, que, nossa, mas eu fiz isso e nem sabia, sendo que você sabia sim, porque você já tem esse conhecimento. Eu falei semana passada, quem aqui não leu o livro As Cinco Linguagens do Amor? Algumas pessoas não leram. Eu falei, comprem, leiam, para você entender como que se comunica dentro do relacionamento. Vamos supor que alguém da semana passada entra num relacionamento sem ler esse livro, o relacionamento não dá certo, não é porque, ai, aconteceu alguma coisa, não, é porque não quis fazer dar certo mesmo. Porque se quisesse, teria lido o livro. Teria aprendido, eu falei semana passada, gente, estudem sobre relacionamento. Não entrem em relacionamento sem estudar sobre relacionamento. E tem pessoas que estão estudando, pessoas estão aqui, tem pessoas que não estão, e não vai dar certo no relacionamento. Porque cada vez a gente está. Gente, eu vou usar um termo aqui, tá? Até um termo mais forte para gerar confronto mesmo. As pessoas estão cada vez mais burras para estudar sobre relacionamento. O que é gente burra? Burra é que levanta carga. Então as pessoas estão aceitando carregar cargas, pesos, que deveria ter soltado faz tempo se tivesse estudado. Tem gente repetindo o padrão, mesmo lendo livro, e não coloca em prática, porque conhecimento ele tem que se tornar sabedoria. Quais mais traumas? Crenças inconscientes, aí é um trabalho individual que se faz para identificar esses traumas, tá? Preciso merecer amor. Esse padrão de que você precisa merecer o amor. André, mas eu preciso. Não, você não precisa, você já tem o amor que você precisa. Vocês acreditam nisso ou não? Que você já tem o amor que você precisa? Quer encontrar? Olha no espelho. Olha no espelho. Você já tem o amor que você precisa. Porque, gente, só vive, permanece, continua e aceita relacionamentos tóxicos, abusivos e disfuncionais quem não se ama. Só aceita um relacionamento abusivo, só aceita um desrespeito, só aceita migalhas quem não se ama. Repete comigo em voz alta: eu sou o amor da minha vida. Pronto. Então você não precisa receber amor, você já tem o amor que você merece. Agora, André, mas o próximo? Quando você se ama e você não negocia seus princípios, seus valores e suas virtudes, gente, quem se ama de verdade, na essência, na identidade, por isso que eu estou batendo tanto na tecla de você ter uma identidade restaurada, fortalecida, quem se ama jamais aceita a mediocridade.
num relacionamento. Eu tô postando essa frase com constância no Instagram. Quem tem identidade de valor não aceita um corpo medíocre. Quem tem identidade de valor não aceita um relacionamento medíocre. André, então você está me falando que eu não tenho valor? Você tem, mas não vive. Porque eles estão aí enterrados. Está na hora de desenterrar. Senão é furada atrás de furada, gente. Eu não quero que vocês vivam isso mais não, pelo amor de Deus. Ah, André, mas se eu falar para ele que tá ruim, né, que ele... Aí ele vai me deixar. Olha outro vício, outro trauma ali, ó. Se eu exigir, você será abandonada. Aliás, eu até errei na palavra, não é nem se eu exigir, mas se eu conversar, porque exigência é autoabandono e exigência já é para você ter caído fora faz tempo. Se você tem que exigir o básico, é vício emocional. Então vamos trocar essa palavra exigir com se eu comunicar, serei abandonada. Troca essa palavra exigir, porque quem exige já está vivendo um relacionamento abusivo. Se eu comunicar, André, que está desconfortável, eu vou ser abandonada. Porque eu sei que ele não vai mudar, então ele não vai me querer, ele só me quer se eu for assim. O que você está fazendo nesse relacionamento, meu Deus do céu? Ah, não, você me conheceu assim, então você é assim também. Tá bom, então vai conhecer outra pessoa, que eu não quero alguém assim do meu lado. Prejuízo de você aceitar migalhas. Relações desequilibradas, óbvio. Dependência emocional, autoimagem distorcida, baixa autoestima, autodesvalorização. Tua vida profissional vai regredir. O teu foco ele vai diminuir e você vai ter dificuldade no seu crescimento em qualquer área da tua vida. Porque o vício emocional ele rouba a energia da tua vida. O vício emocional ele rouba a tua energia da saúde. Por isso que você perde o foco, perde o ânimo, perde a disposição. Você vive mais desanimado do que animado. Os vícios emocionais ruins, esses vícios, olha, aconteceu tudo isso comigo. Quem vive vícios emocionais, gente, trava a prosperidade. Porque existe um termo, eu nunca li em livro, nunca ouvi ninguém falando, mas é um termo que eu encontrei porque eu passei por isso. Que quando você vive um vício emocional, você fica tão preso a pensar na pessoa toda hora, que você fica pensando, pensando, pensando na pessoa toda hora, e anota essa frase aqui, ó, todo pensamento é uma energia. Todo pensamento ele vai gerar um sentimento. E todo sentimento fortalece uma crença. Toda crença é autorrealizável. Então, quando você fica muito tempo pensando em alguém, você está roubando, aliás, esse pensamento sabotador está sequestrando a sua energia que você poderia estar na academia, que você poderia estar lendo um livro, porque você vai ler o livro, a tua cabeça vai lá. Você vai para a academia, a tua cabeça vai lá. Você não para de pensar na pessoa de uma forma ruim. Toda a tensão mental, toda essa prisão, essa tensão mental, são reflexos de vícios emocionais. Só revela que tem alguma coisa errada nessa relação. Vícios emocionais de quem atrai pessoas disfuncionais. Olha lá, estou vivendo isso. Vícios emocionais, aqui é outro vício, tá, gente? Eu já falei do vício de aceitar migalhas, aqui é outro vício emocional, que casa bem na próxima aula, tá? A pessoa que atrai pessoas disfuncionais, André, eu só atraio o homem banana. André, eu só atraio o homem frio. Eu só atraio o homem indisponíveis. O famoso dedo podre. E aí tem os homens, André, eu só atraio mulher, cara, carente demais, que mal resolveu um relacionamento, ainda tá com o psicológico arrebentado.
tô atraindo mulher errada, etc. Saiba, gente, com muita maturidade, eu quero que vocês aumentem o nível de consciência de vocês agora. Aumentem o nível de consciência de vocês agora. Quando você atrai alguém, a primeira pergunta que você precisa se fazer é: que padrão que eu tenho que é congruente com essa pessoa que eu atraí? Porque eu vejo muita gente, essa internet é uma guerra de discussões, e aqui nós estamos em pessoas maduras, com pensamentos sofisticados e que querem ter uma identidade de valor. Então aqui está todo mundo com a intenção, o propósito de ter uma identidade lapidada e de valor, tá? Mas na internet a gente vê mulheres, basicamente essa guerra das mulheres, que atrai um cara. Detalhe, ela aceita a chegada desse cara. E não dá certo, porque o cara ele é disfuncional. Ferra o psicológico dela e termina. E ela sai falando mal do homem. Aí agora a gente vê essa história. Quem foi que aceitou? Não foi ela? Então por que que ela vai falar mal daquilo que ela aceitou? Daquilo que ela tolerou? Agora a gente está indo para uma linha de reflexão mais madura, tá, gente? Por que que ela aceitou sendo que ela sabia que era disfuncional? Por que que ela aceitou quando no primeiro sinal de um relacionamento abusivo, ela ainda tolerou isso? Então, todas as vezes que você atrai e você aceitar um homem disfuncional, você está vivendo vícios. Mas agora, né, eu até falei com a Karen esses dias. O que está acontecendo? A maioria dos homens disfuncionais, eles pegam uma metralhadora e vão mandando mensagem para todas as mulheres. Eles mandam para Karen, para Giovana, para Geisa, para Patrícia, vai mandando. Viu stories, achou bonita, manda. O que eles estão fazendo? Gente, desculpa o termo, mas eu vou para que vocês entendam. É um pescador que está jogando a isca. Ele está vendo qual que é o peixe que morde primeiro. E quando o cara te procura, não quer dizer 100% o que você atraiu. Principalmente, entenda, eu vou falar bem pausadamente, principalmente se você é uma mulher que já está se cuidando e um cara te manda mensagem, a primeira coisa que você vai olhar é dar uma checada nas fotos e tal, etc. O que que revela o teu vício emocional? Aceitar a chegada desse cara. Você está crescendo, ele te mandou mensagem, você viu, não faz sentido, e mesmo assim, por alguma coisa, você fala: "Ah, tá bom, vamos sair então no sábado às 15h". Então, quando esse cara chega e você aceita que ele permaneça, é porque você está carregando um vício emocional. Aqui eu tô falando na lógica, porque hoje vocês sabem, mulheres sabem, que os caras estão mandando mensagem para todas: "Ah, André, mas para mim ninguém manda". Manda, manda, manda. Então tomem cuidado com aquilo que vocês aceitam, porque o que você aceita e não é com uma identidade de valor da pessoa. Porque vocês concordam comigo, gente? Olha, eu recebi uma pergunta esses dias na caixinha, eu até ia responder de uma forma mais firme, aí depois eu fui fazer outra coisa, a caixinha expirou, acabei não respondendo. Uma pessoa falou assim para mim: "Eu vou abrir com vocês aqui, tá, para vocês entenderem o meu raciocínio". Uma pessoa me fez uma pergunta: "André,
Você aceitaria um relacionamento com uma mulher acima do peso? Tá. Achei uma pergunta bem forte. Agora vamos aumentar a nossa maturidade aqui para que vocês entendam. Eu tenho preconceito? Nenhum, nenhum. Zero preconceito. Eu sei que é uma pessoa que passou por algumas questões emocionais, que todo sobrepeso é emocional, e isso é fácil de resolver. É fácil de resolver. É só emagrecer e tá tudo certo, tá? Eu não respondi aquela pergunta porque ela esperou, mas eu vou responder para vocês. A minha resposta é não. Por quê? Agora vocês vão entender e eu quero que vocês casem essa visão com a tua vida. Se você, vou dizer por mim, se eu sou um cara que eu me cuido, vou para academia, estudo, trabalho, tô todo dia numa cobrança positiva de ser um homem melhor, de alcançar mais vidas, de ajudar mais pessoas. Todos os dias a minha cabeça ela fala: preciso ser um homem melhor. Eu preciso estar na minha melhor versão. Vocês concordam comigo que é incongruência eu aceitar alguém na minha vida que não está na melhor versão? Ah, André, mas ela só está. Não, sem inventários, sem historinhas justificativas. Imagina você, mulher. Você está construindo a sua melhor versão. Você está se cuidando, você está se amando, você cuida de você, você vai para a academia, você se alimenta bem, você estuda, você se dedica. Você aceitaria alguém que não está na mesma frequência que você? Peraí, não é preconceito? Com quem está abaixo? Tá? Então, o que que eu quero que vocês entendam essa visão? Se eu quero alguém que está vivendo uma versão extraordinária, se eu quero atrair essa pessoa, eu preciso ser uma versão extraordinária todo dia. Porque do mesmo jeito que você quer alguém com uma versão extraordinária, esse cara, ele também quer uma mulher na versão extraordinária. E dificilmente você vai ver quem está aqui, homens ele pode até descer 2 degraus, quando vale a pena para ele. Mas a mulher, ela jamais vai descer degraus, a não ser que ela viva vícios emocionais. Não tem coerência. Não tem coerência. E não é, gente, não é, eu acho que todos entenderam. Não é por causa do sobrepeso, mas é incongruência eu olhar e eu sei que eu vou ter que gastar meu tempo, minha energia, meu foco, até eu ajudar essa pessoa a ter um resultado extraordinário. Eu não tenho tempo para fazer alguém ter foco para a vida, gente. Eu não tenho tempo para fazer a pessoa se dedicar. Eu digo isso porque eu já vivi um relacionamento onde eu tinha que ficar falando para a pessoa ir para academia, se cuidar. Ah, mas você quer que eu fique assim só para você? Eu falei, não, não é para mim, querida, é para você. É para você. Aí eu cansei e terminei. Mas isso faz 3 anos. Vocês estão entendendo isso, essa lógica? Vamos lá. Tem mais aqui. O que que faz você atrair pessoas disfuncionais? Relacionamentos intensos, instáveis e caóticos, tá? Se você já viveu relacionamentos assim, se você já viveu relacionamentos assim e hoje você está solteira, tome cuidado, porque se você não resolver esse vício, a probabilidade de você entrar num outro relacionamento com essa história é grande. Eu disse semana passada isso, eu quero falar de novo, para quem escutou, vai escutar de novo, quem não escutou, anota. Fuja de pessoas, fuja, corre, mete o louco, acelera de pessoas que chegam em você e falam assim, mas eu sou intenso demais.
Ah, mas eu sou intenso demais, eu sou assim mesmo, eu sou intenso. Fuja! André, mas ele é o príncipe encantado, o homem mais bonito que eu já vi na minha vida. Pois é, mas ele é o homem mais ferrado da tua vida. Se você quer sofrer, fique. Fuja de pessoas intensas demais, que tem essa narrativa, já revela na hora uma dependência emocional nessa fala. Tô conversando, falou que é intensa demais. Ah, bloqueade, na hora. Mas na hora, gente. Ah, mas eu vou esperar, vai que ele muda. Olha o vício da esperança de novo aí. Na hora, gente. Ah, André, mas eu que sou intensa. Meu Deus do céu, você tem que começar amanhã uma mentoria individual comigo. Essa narrativa é de alguém de quem vive carência ou extremismo, porque na linha da maturidade tem o excesso ou a falta. Comportamentos abusivos, se você já viveu e você está solteiro novamente, etc., resolva isso para que não se repita. Atração por pessoas confusas e indisponíveis. Gente confusa demais. Nossa, aí é complicado. Relações com idas e vindas. Terminou uma vez. Tá a fim de dar uma chance novamente? Reconstruir? Bacana. Mas ambos terão que se aprofundar no autoconhecimento. Porque a mesma mente que criou o problema não é a mesma mente que resolve o problema. A mente que cria um relacionamento abusivo não é a mente que resolve e constrói um relacionamento próspero. Se você já viveu relacionamentos com idas e vindas e você não reprogramou a sua mente, cuidado. A chance de repetir padrão é grande. Drama constante, que inclusive eu vou dar uma aula para vocês do triângulo do drama. Tentativa de salvar ou consertar o outro. Nossa, isso aqui dói. Salvadora. Síndrome da Mulher Maravilha, que quer salvar. Não, André, ele é esforçado. Vocês viram a caixinha de pergunta que eu respondi esses dias? De uma mulher mais velha, bem estruturada profissionalmente. Se eu não me engano, ela era advogada, falando que o cara era mais novo e que ele falava que era esforçado. Gente, falar aquele ditado, até papagaio fala. Mas e o comportamento, a atitude, a ação, a ambição, ir para cima, quebrar cara, reconstruir? Homem foi feito para isso. Homem que tem medo de quebrar cara, meu Deus do céu, tem que entrar para um jiu-jitsu da vida para apanhar. Eu tô falando sério, gente. Porque esse negócio molda a sua mentalidade ao ponto de você ir para a vida e se você tomar porrada, você não tá nem aí, você quer vencer. Eu fiz 1 ano e meio de Hapkido, o tanto que a minha mentalidade mudou de cair, levantar, e o ano passado foi um ano que eu fui mais resiliente da minha vida, até quando eu estava passando pelo meu processo de depressão de 10 anos, eu fui muito mais resiliente o ano passado. Então, jamais desça o seu degrau para salvar alguém. Jamais. Gente, vocês estão namorando, vocês estão solteiras. Quem está solteiro, quem está namorando, dá tempo de não fazer cagada. Não haja pela emoção, André, mas hoje o mundo está caótico. O mundo está em falta. É a sua mente que está falando isso? Porque eu prefiro acreditar que o mundo é abundante de possibilidades e que existe sim homens extraordinários para vocês se casarem e que existe sim mulheres extraordinárias para os homens casarem. Ponto. No mundo de bilhões de pessoas a gente vai ser escasso. Só porque é um problema que eu não resolvi, eu vou ficar falando que não existe? Ô, gente, menos drama e mais maturidade. Existe em abundância. Eu quero essa mentalidade. E nós que temos uma identidade de valor, que vamos subir a régua de maturidade, nós vamos ter esse pensamento sofisticado. Tá fazendo sentido, gente? Vive intensidade, vícios em caos emocional, vício em ser necessária. Amor, faz tal coisa? Faço.
Amor, faz tal coisa? Faço. Nossa, amor, tava precisando que você fizesse. Não, deixa que eu faço. Aí ele nem pediu. Faço. Faço. Ele olha pra você? Faço. Tem mulher que é assim, gente. Vício em fazer. 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 Acha que o valor dela tá no fazer e não em quem ela é. Traumas que geram um vício de atrair pessoas indisponíveis, disfuncionais. Quando você cresce num ambiente familiar instável, tá? Um ambiente familiar instável, pais imprevisíveis, amor misturado com dor, vou explicar. Você via seus pais se amando profundamente, mas ao mesmo tempo você via seus pais no pé de guerra. Não, André. Eles se amavam muito. Tá, mas o que que você presenciou? Ah, meu pai chegava bêbado em casa. Mas eles se amavam. Mas ele já traiu minha mãe. Mas eles se amavam. Associa um amor com um ambiente disfuncional. E a criança ela cresce achando que esse é o mundo certo. As lentes que ela cria é baseado no que ela viu, ouviu e sentiu e teve percepções, significados. Por isso que tem que investigar a história de cada pessoa. Pessoas que foram adultos muito cedo, principalmente mulheres, principalmente mulheres que tiveram que cuidar do irmão, ser dona de casa. Você perdeu base da tua infância, e aqui a gente está falando de uma geração que a infância era infância de verdade. Quem aqui tem menos de 20 anos? Comenta eu. Comenta eu, só para eu ver. Tem alguém com menos de 20 anos aqui? Se tiver, a tua infância já foi uma infância Nutella. Já foi uma infância bem diferente, porque, gente, eu tenho 29. A minha infância, com 15, a gente brincava de pega-pega, esconde-esconde na rua. Hoje, com 15, desculpa a realidade, mas as pessoas têm virgem, são mais. Com 15, a gente brincava de jogar bola na rua e fazia o terror. Hoje, com 15, as pessoas estão mais conectadas no digital do que no mundo real. Então, quem teve responsabilidades muito cedo, que teve que ser adulto muito cedo e perdeu a parte da infância, a chance sim de atrair um relacionamento indisponível é grande. É grande. Crenças inconscientes aí também tem que ser investigado. O amor precisa ser intenso. Olha o padrão da intensidade aqui novamente. Não, André, eu gosto de relacionamento intenso. Se não for assim, eu não quero. Tá bom, prefiro eu não querer. Porque é você pegando uma faca e se cortando todo dia, vivendo numa relação como essa. Paz é tédio. Isso aqui eu vejo muito. Nossa, André, tá tão bom, tá tão bom, tá tão bom que parece que tem alguma coisa que vai dar errado, e dá errado. Tem gente que é viciada em brigar. O relacionamento tá em paz, olha pro lado, tem que arrumar alguma briga. Isso é vício emocional. Prejuízo de atrair pessoas disfuncionais, instabilidade constante, desgaste emocional, autoimagem distorcida, confusão interna, dificuldade em confiar em si mesma, energia baixa, exaustão, ansiedade, medos, inseguranças, daí para baixo. Vocês estão se identificando com isso, gente? Quem aqui está namorando, não precisa comentar, mas quem está namorando e está se identificando, você tem duas atitudes. Aliás, três atitudes daqui para frente. Vai depender do teu posicionamento. Posicionamento número um.
Gente, eu como aqui treinador de pessoas, como mentor de pessoas, como terapeuta, o meu objetivo é fazer com que vocês não quebrem a cara. Meu objetivo é fazer você expandir tanto o teu nível de consciência ao ponto que, nossa, o André abriu meus olhos, não quero mais seguir esse caminho, eu vou por esse. Então, daqui para frente, você é ciente e consciente do que você está recebendo. Mas se você tem três alternativas, se você está em um relacionamento ou conhecendo alguém, namoro, tá, gente? Casamento é outra história, é outra conversa, é outras ferramentas, é outra narrativa, tá? Porque eu defendo a família, eu jamais vou ser a favor do divórcio, exceto alguns casos, exceto algumas situações que sim, eu sou a favor, tá? Mas se você é casado e está aqui, a narrativa é outra. E aí depois no final você me faz perguntas, tá? Mas se você está conhecendo alguém, está namorando até noivado, que dá tempo de não entrar, você tem três posicionamentos. Ou você termina, olha, entendi uma coisa, não faz sentido, termina. Ou você fala, olha, a gente tem um caminho. Vamos nós dois se aprofundar, vamos fazer treinamento, mentoria, terapia, imersões, estudar, virar outra pessoa juntos. E a pessoa falar assim, for com você, alternativa número dois, ou você aceita e continua. Eu torço para você não escolher a três. Eu torço. Por quê? Ó, isso aqui acontece na vida de muita gente, tá? Que está nessa busca do autoconhecimento e crescendo o seu capital intelecto. Quando está numa relação, entendam, nós somos frequências, energia e vibração. Então, quando você conhece alguém, você emite uma vibração similar. E quando você começa a busca do autoconhecimento, a busca do seu crescimento, a tua frequência naturalmente ela vai querer subir. Então você começa a crescer e a pessoa não cresce junto. E aí o que que acontece? Nessa incongruência, duas coisas vão acontecer, três coisas vão acontecer. Ou você termina, ou você ajuda essa pessoa que está querendo ser ajudada, que está querendo crescer junto, a evoluir junto, que aqui é um padrão bacana, ou você volta para resgatar e não consegue e permanece lá embaixo junto. Por isso que a gente vê hoje muitos casamentos onde a mulher fala, André, só eu faço isso, mas meu marido nem se preocupa com isso. E aí tá perdendo admiração, tá perdendo desejo, tá perdendo interesse. Porque tem um jugo desigual de capital intelecto, de capital emocional, de tudo isso. E isso é ruim no casamento. Por isso que eu estou falando para vocês que ainda não tem um matrimônio, estica teu elástico lá em cima. Estica lá em cima. Para que você não precisa. É o que eu falei para vocês da caixinha de pergunta. Eu não tenho que descer a minha energia para puxar alguém para cima comigo. Eu não tenho tempo para fazer isso. E eu nem quero gastar energia para fazer isso. A minha energia é para sair daqui e ir lá em cima. Eu não tenho energia para voltar a pegar ninguém, não. Porque senão é vício emocional de salvador. Quando você desce o seu degrau para salvar alguém, para buscar alguém, é porque você tem vício de ser uma pessoa que quer salvar todo mundo. Jesus Cristo. Você não é Jesus Cristo para querer salvar todo mundo. Salve a si primeiro. Voa. Uh, vício emocional de quem se fecha para relacionamento. Isso aqui é o que eu mais vejo, né? Evitar vínculos para não sentir dor. Deixa eu ver aqui a mensagem de vocês. Vou ter que sair, infelizmente não pude
ser criança para brincar. Aconteceu comigo, tive que terminar o noivado porque ele não quis evoluir, a relação fez sentido para quem eu era. E não, noivado foi feito para dar errado. Que bom que você terminou, porque era um casamento que você ia sofrer. Vício emocional de quem se fecha para relacionamento. Evita vínculos para não sentir dor. Aí você coloca uma armadura, tá? André, mas eu. É um vício? Lógico que é. Porque você tá fechada para relacionamento. Não tá querendo conhecer mais ninguém. E quando você se fecha, você atrai, quando você se abre novamente, a probabilidade de você atrair de novo alguém com os mesmos padrões do passado é grande. É grande. Porque você não se curou, você colocou uma armadura, mas você está na mesma, metaforicamente falando, na mesma guerra. Só tirou o escudo, mas veio o mesmo padrão. Repita comigo, mulheres. Estou saindo da guerra. Por favor, deixa esse rolê para nós, homens. Sério, tem que pedir para vocês. Deixa esse rolê pra gente. Vai descansar, vai nutrir, vai se amar, meu. É isso que faz uma mulher atrair coisas grandiosas. Autossuficiência extrema, dificuldade em se abrir. Autossuficiência nossa, você sabe tanta coisa. Não, não sei nada. Nossa, você é inteligente. Não, mas eu não sou. Ou, não, mas eu sou tudo aquilo que eu. Sabe, aquele ego inflado. Distanciamento emocional, controle excessivo. Mulheres que têm um controle excessivo. Preguiça, essa aqui é a narrativa que eu mais escuto. Por que você não sai? Ah, tem preguiça de conhecer gente. É nada, você só está se protegendo. A coisa mais boa que existe nesse mundo é conhecer gente nova. Sair, interagir, dar risada, conversar, se relacionar com as pessoas em sua volta, com seus amigos. E aí você acha que o cara vai. Um dia um meteoro vai cair do céu e é o cara que veio numa bola de cristal e ele vai no endereço da tua casa, bater na tua porta de cavalo branco com um buquê de flores e vai falar: Oi, seu pedido foi uma ordem. Cheguei. Não vai acontecer, não. Ou tu vai para a pista, metaforicamente falando, ou você nunca vai ser vista. Eu tenho um mentor, só para quebrar o gelo. Eu tenho um mentor e ele fala assim: as mulheres elas têm que rapar o subaco, passar creme Victoria's Secret e ir para a pista. Que é o quê? Se cuidar e estar nos ambientes certos, não com intenção disso, porque o ambiente certo é para o crescimento teu, mas no ambiente certo, consequentemente, a probabilidade é maior. Quando coloca armadura para não conhecer mais ninguém, é a justificativa para continuar surgindo pessoas indisponíveis? Sim. É. Sim, porque a partir do momento quando você se cura daquilo que te feriu e o motivo da tua armadura, automaticamente o teu fluxo vibracional muda, teu núcleo emocional se liberta daquilo que te aprisionava, aí você já começa a mudar os padrões de pessoas que você permite chegar na tua vida, tá? E aí você passa assim a se permitir até conhecer pessoas novas. Então, quando você usa a narrativa que você não quer conhecer alguém, que tem preguiça de conhecer gente nova, etc., e daqui a pouco você permite alguém vir que chamou mais atenção, a probabilidade de repetir padrão é grande. Exatamente, Bidiel. Que bom que já estou fazendo as tarefas. Exatamente. Vícios. Vícios de controle, para quem tem, né, preguiça de conhecer gente nova, para quem tem o padrão, né, anterior aqui, de se fechar para relacionamento. Controle, cobrança de segurança. Sabe aquela pessoa que fica cobrando segurança? Ô, gente, o instinto do homem masculino é proteger.
Ah, André, mas eu conheço um cara que ele não tinha esse instinto. Pois é, eu tô falando do instinto masculino. Se ele não tem esse instinto natural nele, é porque ele não é masculino. Ou ele é Betinho ou ele é ogro. Menos masculino. O pessoal pensa que homem é só, sei lá, qualquer outra coisa, menos ser homem. Vício em achar que alguma coisa está errado, tá muito bom para ser verdade. Vai acontecer alguma coisa, tá tudo muito certo. Ah, vício de estar a todo momento estar falando com a pessoa. Você para de trabalhar para conversar, você para de. Na academia você nem treina. Treina mais seu vício do que seu corpo. Treina mais seu vício do que tua mente. Você está parando de fazer coisas para você para ficar falando com a pessoa. Eu falei para vocês uma história que eu já passei por isso. Que a pessoa falou que eu estava tratando ela mal e eu fui ver só porque eu não respondia toda hora na mesma hora. E não dá certo, não. Isso anos atrás, tá, gente? Vício em evitar vulnerabilidade. Você tem que ser durona. Você não pode ser fraca. Você tem que colocar uma armadura, uma capa e mostrar que você ninguém mexe. Fala assim, eu não sou mulher macho. Pelo amor de Deus, fala isso, mulherada. Eu não sou mulher macho. Eu falo para vocês repetir, né, para quebrar um pouco o gelo, mas também para ficar na mente de vocês que isso é um padrão ruim. Traumas de que geram o vício, tá? Qual vício, André? Esse aqui que a gente, de quem se fecha para relacionamento. Traição, e pode ter sido também traição na infância, tá? Se sentir traída ou traída na infância, ou relacionamentos, abandono, tá? Eu já vi histórias de mulheres casadas que o cara simplesmente pegou as coisas e foi embora, abandonou. Rejeição profunda, humilhação emocional, relações abusivas, crenças que daí é mergulhado em algo mais profundo. Se eu sentir, eu perco. Ou amar é perigoso. Ah, hoje o amor, André. Hoje ninguém ama mais. Quem disse que não, gente? A gente tem que tomar cuidado com as nossas narrativas, com aquilo que a gente fala, que é somente um reflexo de alguma coisa que ainda não resolvi. Olha lá, passei por isso, simplesmente saiu e me deixou com 3 filhos. Aí é um trauma do abandono, tá? Trauma do abandono. Trauma da humilhação, tá? Da rejeição profunda. Então tomem cuidado com aquilo que você fala e que está reprogramando a sua mente. Toma cuidado com a roda de amigas que você está e quando vocês vão falar de relacionamento, qual é a narrativa e a conversa, porque reprograma a sua mente. Toma cuidado que o seu círculo de amizade pode estar atrapalhando a tua vida amorosa. Simples. Toma cuidado, gente. Eu sou extremamente seleto com o meu vínculo de pessoas em minha volta. Extremamente seleto. Extremamente seleto. Porque eu sei que a amizade, ela tem o poder de me influenciar. Se eu permitir que a pessoa se aproxime de mim, eu sei que em algum momento essa pessoa pode me gerar alguma influência. A Bíblia fala, as más companhias corrompem os bons costumes. Ela não fala que os bons costumes vão ajudar as más companhias. Não adianta você querer ser a síndrome de Jesus Cristo e ajudar todas as suas amigas e você se abandonar para ajudar as outras pessoas. Pare. Ame a você primeiro, depois o próximo, depois o próximo. Não é rejeite você e ame todo mundo. Aí é uma máscara que tu coloca para ser boazinha demais. Prejuízo de você se fechar. Solidão emocional.
conexões superficiais, e você não se aprofunda. Autoimagem distorcida, endurecimento emocional, armaduras e armaduras. Gente, uma indicação de livro. O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro delicioso. Parece que é uma Netflix, porque você escuta a história, você lê a história do cavaleiro, você fala, tá, e agora? E agora? E agora? É uma dopamina de adulto. É uma dopamina de adulto, tá, gente? É perfeito. Olha lá, amo esse livro. É uma dopamina de adulto. O Cavaleiro Preso na Armadura. Porque daqui a pouco você quer entender alguma. Não vou falar, né? Porque eu quero que vocês leiam. Quem comprar o livro e começar a ler, tira print e me marca no Instagram, tá? Tira print e me marca no Instagram. Desconexão da própria sensibilidade. Quanto mais você se fecha, mais você foge da sua identidade, porque você está numa rota de fuga. Não, André, eu só estou me fechando porque eu não quero conhecer gente nova. Você cura, você vai contar outra história para você. Vida afetiva em repetição, repetição de padrão, porque você não liberou isso do teu núcleo emocional. Desejo reprimido e medo constante de se entregar. Mas quando se entrega, o que acontece? Mesma coisa. Fez sentido, gente? A gente está terminando aqui, para a gente não estender tanto. Eu tento ficar em 1 hora, mas todas as salas secretas estão indo para 1h30. Eu entro num flow aqui para entregar conteúdo, eu sempre vou voando. Padrão comum entre todos os vícios. Aqui eu trouxe para vocês 3 tipos de vícios, tá? Tem outros mais. Igual eu falei para vocês, não tem como eu me aprofundar tudo agora, tudo hoje. Tem mais vícios. Por exemplo, vício em ficar quieta. Em vez de você se comunicar, você fica em silêncio. É um vício baseado numa raiz do medo. Tem vários outros vícios. Vícios em ficar cobrando o parceiro. Tem explicação, tem raiz, tem história. Mas qual que é o padrão desses 3 que eu trouxe? Falta de identidade é o primeiro. Nossa, a hora que eu estava escrevendo, primeiro, nítido, falta de identidade de valor. Falta de identidade clarificada. Falta de você saber quem você é na tua essência, na tua identidade. Falta de você se conectar com a essência das suas virtudes, porque a identidade é composto por 3 coisas: princípios, valores e virtudes. Não é igual essa identidade superficial que a galera fala na internet. Identidade é uma coisa muito mais profunda. Dentro do ser exige 3 coisas: princípios, valores e virtudes inegociáveis. Por isso que identidade é lapidada todo dia. A minha identidade de hoje tem que ser mais fraca do que a identidade de amanhã. Amanhã eu tenho que estar mais forte na identidade, porque tem virtudes que eu preciso forjar todo dia, tem princípios e valores que eu não posso negociar todo dia. Depois de amanhã, novamente minha identidade precisa ser forjada, e aí eu vou forjando e crescendo, construindo o valor da minha identidade e não negociar. Busca externa por regulação interna. Você busca algo externo para tentar regular alguma coisa interna em você, mas nunca vai fechar a conta. Confusão entre amor e sobrevivência. Inclusive, hoje, eu estava até conversando com uma pessoa que eu fiz uma reunião. Ela falou assim: o nosso cérebro foi programado para sobreviver, né? Eu falei: mas que tal agora a gente reprogramar nosso cérebro para viver e não sobreviver? Que tal a gente parar de estar em estado de sobrevivência? Porque quem vive vícios emocionais, quem veio de padrões disfuncionais, está no modo de sobrevivência. Está no modo condicionada a estar no modo de sobrevivência e não de vivência. Porque
Viver é diferente de estar vivo. Viver, gente, é todo dia uma energia tão boa, tão positiva, tão de amor, de paz. Tem os dias de lutas? Tem, picos e vales, mas é nos picos desfrutar e nos vales evoluir e resolver. E medo de sentir dor novamente. Toda ameaça ativa esse circuito, principalmente emocional. Exatamente, exatamente. E aqui, para fechar, enquanto o outro for usado para preencher vazios internos, o relacionamento vira vício. Quando a identidade se fortalece, o amor deixa de ser necessidade e passa a ser escolha. Isso é muito forte. Enquanto outra pessoa, a utilidade dela é para preencher um vazio teu, o relacionamento ele entra em disfunção, vira vício. Mas quando a tua identidade, por isso que eu estou falando tanto de identidade, se fortalece, você reprograma a tua identidade, o amor deixa de ser necessidade, porque ele não é necessidade. Ele é um fluxo natural, porque ele já está em mim. Passa a ser uma escolha. É uma escolha. É uma decisão. Uma decisão. E para fechar com chave de ouro, a próxima frase, eu quero que vocês printem, tá? Tô vendo que tem alguém copiando, vou esperar copiar. Ah, interessante isso que falaram aqui do Jung. Exatamente isso. Ah, até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e chamar de destino. É exatamente isso. Jung, ele fala isso. Foi mencionada essa frase há 2 segunda-feiras atrás. Se eu não me engano, foi até a Ana que trouxe. Até você se tornar consciente da bagunça inconsciente, você vai viver a sua vida e chamar ela de destino. Mas é estado de sobrevivência. Que tal, gente? A gente repete comigo em voz alta. A partir de hoje, eu quero viver. A partir de hoje, eu quero viver. Chega de sobreviver. Chega. Chega, gente. Chega. Chega. Vamos viver a vida. Vamos viver. A vida é muito curta para ser pequena. Tire um print aí. Espera aí, só um minutinho. Quem tem identidade de valor jamais tolera um relacionamento que pode levar à perca da tua essência. Quem deseja um relacionamento próspero, primeiro, tenha uma identidade de valor. Tire print aí, tá? Tira print, tira uma foto com teu celular, tira um print com teu celular. Me marca no Instagram que eu quero repostar você e essa frase ela é muito forte, porque quem tem identidade de valor, no primeiro sinal de algo for acontecer aquilo que a pessoa não aceita, não quer e não deseja, não admite, porque posso perder qualquer pessoa, mas eu não posso perder a mim mesmo. Nossa, ó, essa frase é forte, hein? Posso perder qualquer pessoa, eu supero, mas é ruim quando você perde a si mesmo. Eu já me perdi, tá, gente? E nada é mais doloroso, nenhum término de relacionamento dói ao ponto de ser uma dor baseada no se perder. Porque só vive relacionamento abusivo quem já se perdeu. Só permanece, só está, só aceita quem já se perdeu. André, quero me encontrar. Caminho de volta. Trabalhar a tua identidade. Porque, gente, como a identidade de valor você não aceita descer nenhum degrau mais.
Isso que eu vou falar para vocês é muito interessante, muito importante. Na lógica, a mulher ela não pode descer degrau nenhum. O homem pode. O homem pode, desde que vale a pena. Mas ele não vai descer 20 degraus, no máximo dois, porque ele sabe que ele dando direcionamento, essa mulher ela explode, mas ele não desce mais. Por quê? Quando ele olha e vale a pena. Sabedoria, nutrir, frequência, mas ele não desce muito. Agora a mulher, ela não pode, gente. Porque olha só, quando a mulher, eu vou dizer metaforicamente falando agora, bate o olho em alguém, ela não pode olhar para baixo. Para baixo em questão do quê? Menos ambição, menos trabalhador, menos vontade de vencer, menos dedicação, menos em tudo. Eu tenho vício de linguagem falar menos. Até falaram para mim lá no Instagram, você tem vício de linguagem? Eu falei, tenho. Aí eu falando agora, eu lembrei. Quando a mulher olha pro cara e menos, menos, ela perde a admiração, ela perde o desejo, ela perde o interesse. É questão de tempo. O cara pode ser bonito, mas ela perde o interesse. Se é casado, ela perde o desejo sexual. Perde, perde a admiração. Porque a partir do momento que a mulher olha, ele é menos, ela se cansa porque ela tem que ser mais. Agora, quando ela olha para cima, essa é a dança perfeita. Ele é mais focado, mais trabalhador, mais dedicado. Ele pode até fazer pouco menos que dinheiro que você, mas você sabe que ele é ambicioso e que ele vai fazer mais. É questão de tempo para ele fazer mais e mais e mais e mais. Você olha, ele é mais forte mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. E você olha, qual mulher que não admira? É instinto, gente. Quando a gente entende da lógica de instinto, instinto da mulher, o cérebro dela muda a reação bioquímica. Gente, isso aqui é ciência, tá? O cérebro da mulher muda a reação bioquímica quando ela pode entrar num estado de descanso e ela sai do estado de sobrevivência. Então, quando a mulher olha para baixo, é disfuncional. Não entre num relacionamento que você olha para baixo. Não aceite, não tolere e não permita. Porque se você aceitar, permanecer, tolerar, permitir, você vive vícios emocionais e a sua identidade não é uma identidade de valor. Tem sentido para vocês? Alguém tem alguma pergunta? De 0 a 10, o quanto que foi importante vocês estarem aqui. Ó, a Michelle correndo. Ei, que orgulho dessa minha mentorada. Que orgulho dessa minha mentorada. 10, 10. Que orgulho. Olha o pessoal, 10, 10. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Se alguém tiver perguntas, e você estiver digitando, levanta a mãozinha aqui, tá? Só clicar na mãozinha, só para eu saber que você está digitando. Mas caso você quiser abrir o microfone, ah, você pode abrir. Deixa eu só mudar uma coisa aqui, que é para aumentar mais pessoas, aumentar a grade aqui
Como que eu mudo aqui agora? Acho que é aqui no canto. Aumentar a grade. Tem um negócio para aumentar a grade. Aqui. Não, não é aqui não. Enfim, depois eu resolvo isso aqui, para não perder o foco. Tem perguntas aqui? Tem mãozinhas levantadas? Não. Como resgatar essa identidade? Vamos lá. Primeiro ponto. Como que eu resgato? André, você fala tanto de identidade. Você precisa entender que você já carrega uma identidade da tua essência. Você nasceu com uma identidade. Você perdeu ela no meio do caminho, baseado nas mentiras que você escutou e nas mentiras que você acredita. Por exemplo, você viveu um relacionamento que não deu certo e hoje você acredita que homem é difícil. Hoje todo homem pode fazer algum mal. É uma mentira que você acredita. Qual que é a lógica? Gente, quem acredita, né, no negativo se desconecta da realidade, porque na prosperidade, agora defendendo a minha fé, a minha crença, eu sou cristão, na prosperidade baseada na Bíblia, na sabedoria milenar, não existe o ruim. Eu vim para o mundo para ter uma vida e vida em abundância. Na minha crença, na minha fé, na minha visão, no meu modelo mental, o mundo é abundante de possibilidades. Então, se o fluxo natural está sendo difícil, é porque alguma coisa está travando esse fluxo natural. Porque se a gente olha para a natureza, né, ontem eu tomei um banho de cachoeira maravilhoso, renovou minhas energias. Se você olha para a natureza, ela é o dar e receber natural. A natureza, ela não força, ela não obriga, ela simplesmente obedece um fluxo natural. E nós, que somos imagem e semelhança divina, por que que a gente vive muitas dificuldades e bloqueios? Por que que tem pessoas que vivem uma vida onde você olha, o relacionamento são saudáveis? Porque em algum momento eles reprogramaram as crenças de relacionamento. Você vê pessoas que ganham menos que você e têm uma vida financeira melhor que a tua, porque reprogramaram as crenças financeiras. Porque dinheiro não é o quanto você ganha, é o quanto você entra que importa, quanto que entra, o quanto sai que importa. É matemática simples. Por que que tem pessoas que olha e você, poxa, essa pessoa tem uma autoestima tão boa, minha autoestima tão ruim? É porque essa pessoa reprogramou as crenças da autoestima. Então, como que eu olho e resgato a minha identidade? Primeiro, mapear todas as mentiras que você acredita e reprogramar sua mente. Olhar para a sua vida em todas as áreas e reprogramar suas crenças. Construir princípios, valores e virtudes. E não negociar. Quais são seus princípios? Você tem clareza dos seus princípios? Se eu hoje falar para você escrever 10 princípios em 1 minuto, você escreve 10 princípios inegociáveis? Se eu falar para você falar em 10 segundos 5 valores, você fala fluentemente sem titubear? Se eu te perguntar quais são as 10 virtudes que você está forjando, treinando, construindo nessa semana que passou, você tem clareza daquilo que você está construindo de virtudes? Essa é a nossa busca como ser humano. Porque quando a gente constrói identidade, quando a gente constrói princípios, valores e virtudes, pessoal, o fluxo é natural, as coisas ficam leves, tá? O que diferencia virtudes, princípios, valores, para mim são a mesma coisa. Aí você fez uma pergunta que eu vou entregar ouro, rapaz. Princípios, valores e virtudes não são a mesma coisa, tá? Mas como um mentorado meu que fez uma pergunta, eu vou responder para ele numa mentoria individual. É uma pergunta que eu entrego muito, muito, extraio muita coisa, tá?
Então, vou responder para você, Abdiel, na mentoria individual nossa no próximo encontro. Vou deixar o povo curioso mesmo. Ah, vou. Maldade, né, gente? Poxa, André, fiquei com você aqui 1h30. Você vai fazer isso comigo? Pô, não é a mesma coisa, tá? São coisas bem diferentes. Todos são desafiadores. Todos são desafiadores de construir, mas são coisas diferentes. Perguntas? Calma, não briguem. Quando vocês estão digitando, eu vou tentar aumentar aqui a grade de pessoas. Se alguém quiser abrir o microfone, tá, gente? Pode, senão a gente já fecha aqui com chave de ouro. Suguem, aproveitem, tá? Hum, ajuste de visualização. Achei. Agora sim ficou perfeito. Tô vendo todo mundo agora numa tela só. Ninguém tem perguntas? Fez sentido para vocês essa aula de hoje? Vai ajudar vocês na vida? Tomaram decisões ou ficaram refletindo? Aumentaram a régua de aceitação? Esse é o objetivo, gente, fazer vocês aumentar a régua lá em cima e vocês ah, viverem o melhor. Virou chave, fez muito sentido. Viver o melhor. Porque, olha, o grupo tem quase 140 pessoas. Tem quantas pessoas aqui? 20. Tirando eu, 19. Para um conteúdo como esse, quantas pessoas iriam evitar de viver algo disfuncional se tivesse numa coisa aqui, como essa, tá? Então, gente, a gente vai fechar com chave de ouro aqui. Semana que vem, segunda-feira, a gente estará de volta. Primeiro encontro de fevereiro. Bem provável que não vou fazer promessas e nem, aliás, não vou falar agora não. Mas, vou falar assim, talvez vai ser mais fevereiro somente de sala secreta, tá? Porque eu estou abrindo alguns braços de negócios aí de crescimento que vai exigir mais tempo meu. E aí, mas tem algo bacana também. Refletindo nos próximos passos. Ô, Gabriele, não reflete muito não, já avança, tá? Segunda-feira que vem, atendendo os pedidos da Sheila, agradeçam a Sheila. Eu vou bater na tecla somente sobre o que carrega no núcleo emocional que faz a pessoa atrair e aceitar homens ou betinhas ou homens ogros. Você sabe a diferença disso ou não? Não? O que é homem ogro? Frio, gelado, agressivo. O que é o betinha? Molenga, banana, fraco. Agora vocês sabem o que é. Tá bom? Muito boa noite. Ótima semana. Vocês tiraram foto aí? Vocês vão me marcar no Instagram, que eu tô pedindo para vocês marcar, vocês não estão me marcando. Tá bom, gente? Quem comprar o livro Cavaleiro Preso na Armadura, me marca, que eu também vou repostar você. Se cuidem, abraço, mandem mensagem no grupo falando o que vocês acharam desse encontro. Segunda-feira que vem, traga 7, 17 ou 27 pessoas. Tá bom? Tchau, gente. Ótima semana.